Aí eu ia, pregava na praça, levava os hippies todos para lá, e a gente comprava, a mamãe levava sanduíches, a gente abrigava 120, 150, 200 hippies no templo, na casa pastoral, que era vazia, porque a gente morava numa casinha lá longe. Papai continuou na dele de viver como pobre, e na pobreza mesmo. E aí, e num pavilhão que tinha atrás do templo, onde a gente lotava de gente e de malucos, era aquela confusão, era fila de gente para receber oração para todo lado. Aí as coisas começaram a acontecer, era milagre para todo lado. Aí começou a vir tudo que a menina que eu tinha pegado faziam lá, iam lá para tentar me seduzir. É. A gente não acredita. Aí vinha andando, você vai ter que me pegar, seu gostoso. Não sei o que eu digo, o cara morreu. O cara que te comia já era, cara. Eu não faço mais isso. Mas por que não? Porque eu não faço mais isso. Eu tô noutra, de verdade. Eu não acredito. Rapaz, fizeram de tudo. Às vezes armavam aquelas armadilhas. Eu ia numa casa, chegava lá, a pessoa me botava para dentro, fechava a porta. Ah, peraí que eu vou ali no quarto, voltava pelada, linda e gostosa. Aquela sereia maligna, deliciosa. Aí deitava no sofá e me pedia para fazer exame ginecológico. Nossa! Eu ia lá, ó, fecha essas pernas, botava a mão na cabeça, orava pela pessoa, ela começava a chorar. Ai, me perdoa, eu não estou falando de um caso, nem de dois, nem de 10, nem de mais, foi para todo lado, em todas as situações, mulheres casadas, todo mundo queria me derrubar. Aí começaram os que eu tinha dado surras grandes, me provocarem, para ver se eu perdia a cabeça e saía no tapa de novo. E aí, em todo lugar que eu ia, era tentação para ver se eu praticava violência e eu me segurando, me controlando e pregando o evangelho. Aí eu já estava na TV, já estava em outros lugares. De repente, a coisa correu para o Brasil inteiro. Quando eu vi, eu estava dentro de um avião, 2, 3 vezes por semana, rodando o país inteiro. E eu tive que mudar para o Rio de Janeiro, em razão disso. Mas já em 1980 eu fui para o Rio, porque Manaus não era um hub fácil o suficiente para eu percorrer o país todo, do norte a sul, de leste a oeste, como eu vinha fazer. E nunca mais parei de viver isso. Desde o início, o espírito social de ajuda ao pobre, ao necessitado, aos angustiados, aos suicidas, aos aflitos, estava sobre mim, e a graça de Deus abundante sobre mim, atingindo a quantidade mais variada de pessoas possível. E eu também fui percebendo que os intelectuais, os acadêmicos, o pessoal da classe artística, todo mundo não se sentia intimidado. Eu não tinha um pingo de espírito religioso em mim. Só havia aquela graça do evangelho, de acolhimento, de inclusividade. Os gays, antes de assunto LGBTQIA+, virar moda, Sim. como de alguns anos para cá, meu Deus, eu cresci com um primo gay, desde criança. Então eu nunca tive preconceito com gay. Tive amigo gay para todo lado. Sempre na boa, respeito, carinho, amor, acolhimento, sem preconceito, antes de eu me converter. Me converti e continuei com a mesma atitude. Então, os gays, as lésbicas, recém-convertido com 19 anos, foi a primeira vez que eu lidei com um caso de uma mulher casada com 3 filhos. E eu conhecia muito bem o marido dela. Ela era uma mulher bonita, gostosa. Enfim, heterossexualmente falando, era traçabilíssima, né? E ela chegou lá para mim e falou: eu tenho que te contar uma coisa, aos prantos. Eu tinha 19 anos. Ela falou: só gosto de mulher, Caio. E eu tenho uma amante, o fulano. Putz. Não sabe, 3 filhos isso com na ele. década de 80 ou 90? 70. 70 ainda? 73 para 74. Aí, o que eu faço? Me ajuda. Eu falei: ó, fica quieta. Fica quieta. O que você quer? Você quer se separar do seu marido?
Não tinha divórcio ainda. Divórcio só surgiu em 78, depois com o senador Nelson Carneiro. E eu fui a única voz cristã a defender o divórcio no Brasil em 78. Todo mundo contra. Mas eu me levantei em Manaus e acabei discutindo a necessidade de terem que advogar o aborto, ou desculpa, o divórcio, porque não era uma lei de obrigatoriedade, era uma lei de concessividade. Ou seja, ninguém está obrigando ninguém a se divorciar de ninguém. Só está dizendo que ninguém é obrigado a ter que viver com quem não consegue viver. Antes era o desquite, que era a mesma coisa que nada. A pessoa ficava num estado de... Vai, não vai. De clausura ao status de conjugalidade não praticante. Era só uma separação de corpos. Entendi. Mas se você constituísse uma família, especialmente a mulher, era tratada como adúltera. A Igreja Católica excomungava, a Igreja Evangélica botava na rua. Era um negócio desumano demais. Eu olhei para aquilo e falei, não, o Evangelho não me ensina a ser assim. Jesus não tratou os adúlteros, nem as prostitutas, nem as meretrizes, ninguém assim. Eu não aprendi isso com ninguém, isso já nasceu no meu DNA. Quando eu li o Evangelho, eu só vi a complementariedade daquela consciência. Aí eu falei, não diz para ninguém, eu vou começar a conversar com teu marido. Eu me lembro nitidamente da carinha dele, do rosto dele, do nome dele, do sobrenome dele, até o dia de hoje. Então, e até hoje, quando eu encontro com ela, o amor dela por mim, o carinho, porque eu fui e a ajudei a sair daquilo ali. Convenci o cara que o negócio dela era outro, mas muito devagar. Falei, agora você vai ter que ter a honradez, a hombridade de não expô-la. Pelo amor de Deus, proteja essa mulher, bota uma capa de proteção em cima dela. Ela ama uma amiga. Ela é apaixonada. Agora eu levei quase um ano para conseguir contar a história inteira para ele, porque era muito difícil naquele tempo. Poxa. Agora, a história corre, né? Uma conta para outra, o outro conta para um outro. Os gays todos da cidade, que tinham sido meus amigos antes de eu me converter, viram que eu continuei tratando-os do mesmo modo acolhedor e carinhoso que eu tratava antes de me converter. Disseram, esse cara se converteu para ele. Foi a vida dele que mudou. Agora ele não quer impingir coisa alguma sobre nós. Então eu continuei a acolher todos os gays da cidade. Depois que eu fui para o Rio, e para Niterói, e para o Brasil inteiro, aonde eu chegava, eu era recebido por todas as classes de pessoas e categorias humanas. Nunca tratei com preconceito ninguém em tempo algum, até que isso virou uma bandeira e chegou a minha vez de praticar isso como uma realidade na minha carne e no meu sangue. Quando meu filho mais velho fez 18 anos de idade e chegou para mim e falou, você criou um homem e eu sou teu filho e você me criou com um caráter como o teu e eu não sou um covarde e nem um dissimulado. Pai, eu já fiz de tudo para me apaixonar por mulher. Já namorei, já peguei, já fiz, mas não adianta, eu só consigo sentir atração por um outro igual. Eu sou, portanto, um homossexual. E você é uma figura acima do bem e do mal no mundo cristão. Já não era apenas no Brasil, mas na terra inteira. Eu estava viajando por toda a América Latina, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, por todos os lugares. Milhares de pessoas indo me ouvir em todos os lugares. Eu já falava inglês fluentemente, pregava inglês fluente, desinibidamente na terra inteira, nas televisões, nos rádios do planeta todo. E ele veio e disse, eu não quero te prejudicar, porque eu conheço esse público. E sei que eles vão querer te matar, te comer vivo. Você quer que eu mude para a Europa? Eu mudo. Com 18 anos eu falei, não, meu filho. Você vai ficar aqui, ao meu lado, e a surra que você tiver que levar será antes minha. Mas não é em ti que eles vão bater, eu me ofereço.
Eu me boto deitado no abismo para levar cacete, mas você não vai apanhar, não. Ele falou, você sabe que você não vai ser nunca mais perdoado por esse meio religioso, não é? Falei, filho, eu não vim a esse mundo para agradar o meio religioso. Eu estou aqui para pregar o evangelho no mundo e não para fazer média ponderada para os religiosos. E naquele tempo, eu já era presidente de 70%, 65% a 70% de todos os evangélicos do Brasil, incluindo Assembleias de Deus, Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, onde até hoje o pastor Paulo Lutero é meu amigo do coração, e gente do país inteiro, todo o Brasil. Pessoal me considerava pastor de todos os pastores. Todo mundo. Eu era uma referência de maneira praticamente unânime. Foi o que o Macedo me disse. É. Você é mais unanimidade na Igreja Universal do que eu. O Macedo me disse isso em 1990. Como o Renato Suete me disse isso. O Didini me disse isso. Está todo mundo vivo aí para vir me contestar. Se me disseram ou não me disseram. Se me disseram ou não me disseram. Você é unanimidade nacional. E meu filho sabia. Pai, isso tudo vai cair por terra. Eu digo, filho, que caia por terra. Porque se cair por terra é um castelo de areia. Eu não estou aqui para nada que seja uma dissimulação. Então deixa eu apanhar. Porque eu vou apanhar dos hipócritas, dos que não amam, dos que odeiam, dos seres desumanos, inumanos, perversos. Então que seja o inferno com ódio de mim. Mas eu vou fazer amigos nas regiões celestiais. Eu vou fazer amigo entre anjos. Os anjos se tornarão solidários para comigo. O meu cerco de anjos vai ser indizível. A minha amizade com Jesus só vai aumentar. A cara de Cristo vai crescer em mim. E eu aceito ser tratado como meu Senhor foi tratado na geração dele e foi tratado em todas as outras gerações. Eu aceito ser tratado por esta geração e por tantas quantas sejam as gerações que venham ainda. Mas eu não vou voltar atrás, sob hipótese alguma. E continuei pregando o evangelho, apanhei e apanho. Já apanhei mais até, porque eu inaugurei uma era, há 30 anos atrás, onde isso era totalmente novidade. Eu abri caminho, sabe aqueles navios quebra-gelo que vão para o Ártico? Você começou lá. Hoje já tem milhares de barquinhos, de navios vindo atrás que nem sabem por que o caminho está aberto.